Sejam bem-vindos ao podcast Altas Ideias. Eu sou o Donato, estarei apresentando este programa a vocês. E no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como o jovem pode evangelizar neste mundo. E neste episódio em especial, eu trouxe uma pessoa que é uma pessoa com bastante ênfase nessa evangelização, que cada dia mais está se aprofundando no Senhor e está indo por Londrina inteira pregando. Quem é esta pessoa? Muito bom dia a todos. Bom dia, Donato, obrigado por me receber aqui. Eu me chamo Fernando, eu faço parte do Grupo Maranata junto com o Donato. Eu tenho 19 anos apenas agora, tô ficando velho. Tô no Maranata, né, como eu falei, no Ministério de Pregação. Atualmente estou coordenando, com a graça de Deus, esse ministério, podendo estar evangelizando Londrina, Maranata, enviando pessoas para pregar, recebendo muita missão também, graças a Deus. Eu estudo Ciência da Computação na Unifil, louco de TI. E namoro também. E acho que no mais sou eu. Tenho trabalhado muito na evangelização, né, no ministério, então tenho estudado muito sobre Bíblia, estudado muito sobre catecismo, né, tenho caminhado muito com relação a isso, rezado bastante para isso, tenho aprendido muito durante esse processo, né, e acho que o Maranata também tem me ajudado muito com isso, essa coordenação também tem me ajudado muito, estou muito feliz com isso e... Isso, perfeito. E você comentou, né, que você prepara pessoas para ir em missão também. E você tem 19 anos. E é muito interessante isso, que é jovem cuidando de jovem. Sim. Isso eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos, em que nós ainda estamos no nosso processo de formação pessoal, nosso processo de conversão diário, porém, ainda assim a gente tem muitas responsabilidades. Você pode contar um pouquinho pro público como tem sido essa dificuldade de, mesmo sendo jovem na faculdade, no namoro, tendo responsabilidades em casa também, conciliar tudo isso para também evangelizar? Cara, não é uma coisa fácil. Tipo assim, porque antes de eu poder enviar alguém, eu tenho que me preparar também, né? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar sempre quase que um passo atrás, basicamente, ali, né? Eu tenho que estar rezando, eu tenho que estar estudando a Bíblia, eu tenho que estar fazendo minha lectio ali todo dia. E, assim, conciliar tudo isso é algo que não é fácil, é um pouco desafiador mesmo, porque isso requer que eu, muitas vezes, tenho que renunciar algumas coisas, né? Tipo, o tempo com, às vezes, algum amigo, o tempo, às vezes, até com a minha família, às vezes, até com a namorada, para mim poder conseguir fazer tudo o que precisa ser feito, né? Trabalhar tudo isso que o Senhor deseja que eu trabalhe, né? E daí eu preparo especialmente o ministério, né? Meu ministério de pregação lá do Maranata, para preparar eles para enviar eles para missão, né? Então, rezar, ensino eles a rezar, né? Ajudo eles a rezar. Quando alguém precisar de ajuda com alguma coisa, tipo, preciso de ajuda para rezar o terço, não consigo rezar o terço, não sei rezar o terço. Eu vou, vamos lá, eu te ajudo. Não consigo fazer lectio, tem alguma ajuda pra me dar? Consegue me ensinar alguma coisa? Vamos lá, amém, eu te ajudo. Então, tem toda essa preparação pessoal antes ali, rezando bastante antes, né, lendo a Bíblia, indo à missa, que é muito, muito, muito importante a missa, para você conseguir executar seu serviço com excelência, né, rezar bastante o terço, é algo que eu diria que é até obrigatório, assim, para um pregador ter que rezar o terço, porque rezar o rosário, assim, na verdade, né? Porque o rosário, ele é basicamente o evangelho ali falado, né? Rezado ali, você vai meditando todos os mistérios da vida de Jesus, que é todo o evangelho, até, né, desde o seu nascimento até a sua morte. Então, você medita tudo ali e você se prepara, e com isso vai criando intimidade com o Espírito Santo, vai criando intimidade com Jesus. E aí você vai sendo preparado, vai sendo moldado por Deus para essa missão. Então, é muito importante, todos os pregadores aí que estão assistindo, muito importante, rezem o terço, vai à missa, se confessa, tenha intimidade com Deus, tenha contato com a Bíblia, tenha contato com o máximo de coisa de Deus, tenha o mais contato de Deus possível para você estar preparado sempre para Ele te enviar. Então, que às vezes você vai receber uma pregação
na sexta pra domingo, na quinta pro sábado, né? Então, assim, né, já teve casos lá no ministério da gente receber na quarta-feira e a gente ir atrás da pessoa, não dá. Não dá. Aí na quinta-feira falou assim, tá, vai ter que ir a gente. E é quinta-feira de tarde. Mas a gente estuda, a gente tem família, a gente tem namoro, né? E a gente tem que conciliar tudo isso. Aí tem que fazer com um malabarismo ali, né? Pra poder conciliar e montar a pregação e entregar alguma coisa boa. Que não dá pra entregar qualquer coisa também pra aquele povo, né? Não dá pra chegar e falar qualquer coisa. A gente tem que rezar, a gente tem que ver passagem, né? Às vezes tem que ver música. Então, assim, são várias coisas aí que tem que ir se preparando, ele tem que ir se moldando pra poder executar o serviço da melhor maneira possível, né? Interessante. E eu tenho uma pergunta pessoal, assim, quando foi que você começou a sentir esse chamado a pregar, a missionar? Foi quando você começou a entrar no grupo? Foi na sua infância, talvez? O Senhor já foi suscitando? Teve algum momento ou durante a sua vida que já foi indo até esse chamado a pregar? Não sei dizer exatamente quando foi, mas eu sempre tive um apego muito grande à mensagem de pregação. Eu sempre achei um serviço muito bonito, né? Mesmo sem entender, né, a missão que ele tinha, mesmo sem entender toda a preparação que ele envolvia, tudo que ele precisava fazer para ser um pregador de verdade, eu sempre tive muito apreço por esse ministério, sempre tive muita admiração. Então, quando eu entrei no grupo, eu não, assim, né, entrei em 2023, em outubro de 2023, e tipo, eu tava meio, assim, não sei, né, eu só tava entrando no grupo, né, daí eu fui crescendo, né, fui entrando no processo formativo, né, no nosso base, e aí durante o base mesmo, eu fui sentindo esse chamado, assim, não era como se tivesse sentido alguma coisa, não é como se Deus tivesse falado. Mas eu ia me inclinando pra aquele ministério. Eu falei assim, pô, esse ministério é muito massa, essa pregação foi muito massa. Eu queria estar lá na frente falando de Jesus, testemunhando aquilo que ele fez, aquilo que ele pode fazer, sabe? E aí foi indo. E no nosso encontro de primeiro anúncio lá no Maranata, né? Que é o Fórmula 1, quando eu fiz esse encontro de primeiro anúncio, eu já tinha ali uma certa certeza ali que eu ia para esse ministério, né? Mesmo sendo ainda muito distante, né, do ex-minha aqui, para entrar na vida de serviço, eu já ficava assim, eu acho que é esse. E aí eu fui indo, né? Fui rezando e tal. E quando eu, né, antes da gente dar ex-minha aqui, né, para quem não sabe, antes da gente dar ex-minha aqui, né, lá no Maranata, né, que é o nosso encontro que a gente entra para a vida de serviço, a gente passa por todos os ministérios. Então a gente tá tendo um processo formativo. Aí a gente passa a participar de todos os ministérios ali por uma ou 2 semanas. Então a gente vive cada ministério. Isso ajuda a gente a entender todos os serviços do grupo, a entender a importância de todos os serviços do grupo, mas principalmente também a encontrar seu chamado ali. Às vezes o Senhor te toca de uma maneira no ministério que você viveu, você fica, pô, pode ser que seja esse, né? Daí... E na pregação, quando eu passei pela pregação, né, nesse período, eu não, assim, consegui participar, porque era terceirão, vestibular e tal, aí não consegui participar. Daí eu ficava meio, né, fiquei meio assim. Aí quando chegou no ex-minha aqui, né, pra entrar na equipe de serviço, ali foi certeza ali que era pra ser. E aí, então assim, foi um processo ali, desde o começo ali, quando eu entrei, comecei a entrar no grupo com essa admiração pra essas pessoas, né, que pregavam, por admiração, a primeiro momento, essas pessoas, né, porque eu não entendia por trás daquilo, né, por trás daquela pessoa, que não era aquela pessoa, de fato, que tinha feito aquilo na vida dela, não, foi o Jesus que fez aquilo na vida dela, transformou a vida dela. E, tipo, eu vi também, quando Jesus transformou minha vida, eu falei, cara, eu preciso testemunhar isso, eu preciso que as pessoas conheçam esse poder. Não necessariamente falando de mim, mas preciso falar o que Deus pode fazer para essas pessoas. As pessoas precisam conhecer, elas precisam ser evangelizadas, elas precisam conhecer o evangelho, conhecer a potência de Jesus, sabe? E aí, foi assim que surgiu esse chamado. Muito interessante que percebe-se que não tem nada muito extraordinário, né? Não é algo que, eu tava lá, tive uma visão, tive uma conexão extraordinária com Deus e fui pro ministério de pregação. Não. Foi algo bem tranquilo, gradual. Durante toda a história dele, ele foi, aos poucos, entendendo esse ministério e tendo um apreço maior que ele não entendia o porquê, mas o Espírito Santo já havia o preparando.
E um último recado antes de terminar esse bloco é que, mesmo jovem, é possível. Ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. Porém, ainda assim o Senhor, mesmo jovem, o Senhor ainda foi suscitando no coração do Fernando. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui neste bloco. Eu espero vocês no próximo bloco. Até lá. Seja bem-vindo de volta ao podcast Altas Ideias, onde aqui nós conversamos conversas focadas para o céu. Hoje nós estamos aqui com o Fernando e nós iremos comentar um pouquinho sobre os desafios de evangelizar os jovens, pois, como todos nós sabemos, cada dia mais o mundo tem se infiltrado nos jovens e o jovem tem sido cada vez mais resistente à palavra de Deus. Porém, com a graça de Deus, nós conseguimos ainda assim evangelizar. Eu queria perguntar para o Fernando, tem algum aspecto que você acha mais complicado para se abordar, para conversar sobre, que muitas vezes é até um tabu a ser quebrado entre o público mais jovem, o pessoal mais da nossa idade, assim, que um tema que só da gente começar a comentar já tem um bloqueio enorme. Tem um tema muito específico, né? Mas antes de falar desse tema, eu quero trazer aqui uma passagem para todo mundo que tá nos ouvindo e vendo, né? Que desde quando você me chamou e o tema que você me deu, né? A pauta aqui que você trouxe, tem uma passagem que tá na minha cabeça desde o começo, né? Que é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Que Paulo, ele exorta Timóteo, né? Timóteo era muito jovem ainda quando ele foi chamado, né? A seguir Paulo. E ele fala pra Timóteo assim, não te desprezes por seres jovens, ao contrário, seja modelo, né? Na fé, modelo de fé, de castidade, entre tantas outras coisas que Paulo fala ali, né? Mas essas duas principais que me chamam mais a atenção, né? De fé e de castidade. Quando a gente fala, principalmente de castidade, eu acho que dessa vida sexual do jovem, que precisa sim ser tratada por todas as pessoas, precisam ser conversadas, na verdade, em todas as idades, isso tem que ser conversado, desde a criança, né, até o cara que é casado já. Isso tem que ser falado, isso tem que ser conversado sim, isso não pode ser deixado de lado, né, não pode ser esquecido isso. E quando a gente já começa a falar disso, né, já vem os tabus, né, que, não pode falar disso na igreja, né, não pode falar disso na igreja. Mas, muito pelo contrário, né, acho que a gente tem que mais aqui conversar, porque isso, né, isso não tem que ser um tabu, é uma coisa feita por Deus. Então a gente não tem que ter medo de falar disso, não tem que ter preconceito de falar disso, né, que eu acho que o que mais tem é esse preconceito de, não pode falar disso, que é da igreja, ou então, não, isso aí é coisa antiquada, isso é outra coisa ultrapassada, né? Essa coisa de se preservar até o casamento é coisa ultrapassada. Não, nada a ver. Sabe, isso eu acho que quando toca nesse tema nas pregações, eu acho que é algo que mais gera tabu, assim, sabe? Mas na verdade, acho que ainda vai mais além, não é só sobre esse tema de vida sexual, de castidade, acho que é mais ainda um passo atrás, que é quando a gente toca em coisas que o mundo tomou pra ele. Então, né, o sexo é um exemplo disso, né, que é banalizado hoje, não pode fazer o que você quiser, com quem você quiser, não tem problema. E então esse é um exemplo, né, a própria bebida, tipo, não é pecado beber, tá? Jesus transformou água em vinho. Não é pecado beber. O pecado é você ser dependente daquilo. Você ter o vício daquilo. Você deixar de pagar uma conta, às vezes, para você comprar bebida. Você deixar de comprar a sua comida para comprar bebida. Você está dependente daquilo. Você tá preso àquilo. É esse que é o problema. Então, assim, acho que quando toca nessas coisas assim, né, dessas coisas que o mundo tomou para si, isso acaba gerando tabu e um bloqueio na própria pessoa que tá ouvindo a pregação e não deixa. E aí, com o livre-arbítrio que Deus deu pra gente, né? Acaba meio que se fechando ali, não bebendo da graça da pregação, né? Não acaba aproveitando, acolhendo a palavra de Deus no coração dela e entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Então isso é um desafio.
assim, pro pregador, né, com relação a quem tá ouvindo também. Mas existe uma dificuldade até no próprio pregador, às vezes ele não aceita aquilo que Deus tá mandando ele pregar. Às vezes ele não... Às vezes, né, a pregação, primeiro pro pregador, né? Sempre tem essa frase. Isso é muita verdade. Às vezes a gente recebe um tema que não é... Que é um Deus ele falando assim, olha, você vai pregar sobre isso e tal, é porque você tem que aprender sobre isso. E você já sabe disso aqui, mas você não vive assim. Então você vai ter que começar a viver assim. Às vezes até nos pregadores que você prepara pra pregar já tem um bloqueio sobre o assunto, né? Por viverem talvez uma vida dupla ou ainda terem dificuldade de se acertar e entender que a vida sexual não é pra ser vivida assim livremente, sem nenhuma amarra, mas sim que é realmente essa vontade que você tem é pra você segurar, pra você se mortificar. Às vezes não tem essa noção. Às vezes pensa, não, se eu sinto, quer dizer que eu posso fazer. Se eu tenho vontade, eu vou fazer. Pelo contrário, né? Se você tem vontade, aí sim que você não faz pra se mortificar e manter firme na caminhada. Então, às vezes nem é só em quem tá escutando. Até quem tá no meio do ministério tem esse bloqueio, pois é tão comum, igual você comentou no começo, até quase uma rotina essa vida sexual ativa, ou até na festa, beijar todo mundo lá, ter uma coisa realmente desagradável, que acaba refletindo no ministério. Que muitas vezes as pregações são iguais, pois é o mesmo tema que tem que ser tratado sempre, pois as pessoas não mudam. Às vezes os pregadores são os mesmos, porque não tem ninguém que consegue ir além, não consegue desprender dessas amarras e conseguir cada vez ver uma fé, porque essas coisas atrapalham em tudo. Se a pessoa vive uma vida dupla, ela não consegue rezar. Se a pessoa vive uma vida dupla, não consegue rezar o terço sempre, não consegue ter unidade ao ministério e acaba não sendo uma opção de pregador. Então, desde quem tá no ministério tem essa dificuldade até quem tá fora. Sim, é uma dificuldade. E às vezes até um passo atrás ainda na vida pessoal do pregador, né? Às vezes ele tem essa vida dupla, né? Essa dificuldade, esse bloqueio interno dele. E às vezes por pressão familiar, às vezes. Né? Às vezes o pai ou a mãe não é católico, ele é evangélico, ele não aceita que o filho vai na igreja católica. E tem vários esses bloqueios, assim, né? Essa pressão familiar, né? Então, sim, tem várias coisas ali que acabam atrapalhando a vida desse pregador, né? Meio que atrasando no processo dele, o processo da caminhada dele, né? Impedem que ele suba cada vez mais. E não é por maldade, tá? Muitas vezes não é por maldade, é pela vida que ele teve, que ele foi criado ali. E aí que entra a graça de Deus, né? A misericórdia divina, né? Dele mesmo assim, ele nos alcança, ele nos busca, ele nos salva, ele vai atrás da gente onde a gente tá e ele faz a obra dele, sabe? Ele opera ali mesmo sendo muito difícil, mesmo não sendo às vezes um terreno apropriado, ele opera para que a gente faça o que ele deseja que a gente faça e a gente acabe se salvando. No fim das contas. Mesmo nós sendo novos, mesmo nós temos tipo 18, 19 anos, às vezes até pessoas mais novas do grupo de oração, o Senhor ainda capta essas pessoas e dá chamados a ela muito grandes. Então as pessoas novas já não pregaram no grupo de oração que às vezes tinham 16, 17 anos e tiveram esse chamado tão grande de ir lá proclamar a palavra dele. Então isso é muito bonito, que mesmo que com as dificuldades, mesmo com os empecilhos, as barreiras, os bloqueios, o Senhor ainda vai atrás dessas pessoas. Ainda vai atrás e capta para Jesus, capta para ele essas pessoas. Sim, sim. E por aqui ficamos este bloco. Muito obrigado por nos acompanhar até agora na Rádio Alvorada 106.3. Te vejo logo depois dos intervalos. Seja bem-vindo de volta ao podcast Altas Ideias. Se você está gostando, já deixa seu like, compartilha para algum amigo que você vê a necessidade de escutar isso ou alguém que também tem o mesmo interesse. Também deixe seu comentário sobre a sua opinião deste programa, sobre quem você quer ver aqui também sentado nessa cadeira conversando comigo. E, para este bloco,
vamos conversar um pouquinho sobre exemplos que Deus nos deu a se seguir. Pessoas, símbolos reais que o Senhor trouxe até aqui para a gente seguir. Por exemplo, o beato Carlo Acutis, que já foi tanto comentado neste podcast. Também tem o beato Guido Schaffer, que era um santo brasileiro. Um santo brasileiro de 20 e tantos anos, não lembro certinho a idade dele, mas que viveu uma vida tão bela, mas tão bonita que ele era médico, depois ele entrou no seminário e amava o esporte surf. E morreu surfando, fazendo o que gostava. Porém, ele viveu uma vida até ordinária, porém, no ordinário, vivendo o extraordinário. Era uma pessoa que ia ao bar com os amigos e bebia uma cerveja, mas também ia ao auxílio dos pobres e fazia atos de caridade, vivia momentos extraordinários com Jesus no sacrário e cada vez mais se aproximava de Deus. E esse exemplo e um outro muito especial que o Fernando vai comentar são exemplos que nos motivam a pensar: putz, eu sou novo, mas porém eu posso ir além. Eu sou novo, mas eu posso seguir a Cristo de maneira especial. E o Fernando vai comentar um pouquinho sobre um outro exemplo. Você falou do Carlo Acutis, né, do Guido, que são santos que tiveram a vida muito simples, muito normal, gente como a gente, que foram, né, que Carlo Acutis já é canonizado, né, o Guido ainda tá no processo, é beato ainda, mas João Paulo II também é um ótimo exemplo, né, ele não é jovem, né, acho que todos sabem disso, ele não é um jovem, mas ele exortava a juventude de uma maneira, assim, extraordinária, sempre exortando, sempre chamando os jovens a buscarem a santidade, sempre chamando os jovens a viverem a santidade, a buscarem ali mais a Deus, se aproximarem de Deus, né? Me lembro muito também da frase de Santa Catarina de Sena, que é: jovem, se quiseres, colocareis fogo no mundo, né? Então, com todo esse vigor jovem que a gente tem, né, que se não bem cuidado vira que essas inclinações erradas que a gente estava comentando agora no bloco passado, né, acabam sendo motivo da nossa queda, né, de motivo de pecado. Se elas forem bem inclinadas, bem ali instruídas, né, por pessoas que nos auxiliam, pela sua própria oração, por Deus, né, elas acabam se tornando um motivo para ir pro céu. Toda essa energia jovem de vontade de viver, de vontade de fazer as coisas, de mudar o mundo, né? Quando a gente não escuta isso quando a gente é criança, né? Eu vou mudar o mundo, não sei o que e tal. E aí, se isso tudo for bem direcionado, assim, tem tudo pra ser um santo, assim, com uma vida normal, mas um santo extraordinário. Também lembro agora de Santa Teresinha, né, que morreu jovem, morreu com 24 anos, ela é santa e doutora da nossa igreja, ela é muito jovem, né, e ela, assim, tinha uma vida muito normal, nada fora do comum, e só que ela tinha uma santidade ali, né, que ela fazia as coisas com tanto amor a Deus, né, que ela tinha um profundo amor ali, que isso santificou ela, né, eu lembro de uma história que o Padre Paulo Ricardo uma vez contou em um vídeo dele, que, assim, quando falaram que ia canonizar Santa Teresinha, eles foram lá no convento e falaram assim: a gente precisa canonizar essa menina. E as irmãs que conviviam com Santa Teresinha falavam assim: se ela for canonizada, todos nós precisamos também ser canonizados, porque ela era gente como a gente também, vivia igual a gente. Só que era uma coisa invisível, que não tem como a gente ver, que é o amor, né? A gente não tem como tocar no amor, né? Então, é muito isso de uma vida normal, só que com profundo devoção, amor, fé a Deus, que faz com que a gente seja santo, né? Tem aquela famosa frase, né? Santos de calça jeans e mochila, né? Que são... Então, assim, é uma vida... Pessoas que estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, não são do mundo. Né? São pessoas que saem, que vai na missa e sai depois com os amigos, que vai no grupo, depois faz o churrasco com os amigos, depois do grupo de oração, que encontra os amigos no sábado à noite, que encontra os amigos na sexta-feira à noite, mas não deixa de viver uma vida de oração profunda, não deixa de viver a santidade, não deixa de viver aquilo que Deus deseja que ele viva, né?
Então é uma coisa muito maravilhosa isso. E é muito interessante que a gente pode perceber que São Carlo Acutis, ele não vivia algo muito extraordinário, não vivia uma vida muito diferente da nossa. Ele estudava, ele tinha um computador, gostava de jogar, e ele ia na missa todo dia. Tipo, algo tão fácil pra ele, que às vezes é um empecilho pra gente, que a gente tem um próprio bloqueio de, não tenho tempo, a gente se deixa a nossa rotina sobressair sobre a missa. Porém, se a gente faz nossa rotina para a missa, nosso olhar sobre nossa rotina já muda. Às vezes a gente tem uma rotina pesada, mas que se a gente muda o sentido dela, ela se torna mais leve. E é isso que esses santos fizeram durante a vida deles, vivendo o ordinário, porém, de maneira extraordinária, com amor a Deus, com amor profundo a Deus, vivendo uma vida comum, de calça jeans, de mochila e tênis da Nike, porém, de uma maneira bela, com amor a Deus. Lembrando que tudo que eles fizeram não foi por eles ou por aparências, mas sim por uma vontade e inspiração divina que eles viram assim. E um amor que era um amor mútuo, né? Deus nos ama e nós amamos a Ele também. Esses santos também amavam a Deus muito e viviam sua vida para isso. E para evangelizar outros jovens, é necessário nós estarmos captados também. Nós estarmos amando a Deus. Porque nós não somos funcionários, não somos pessoas que fazem para receber um prêmio. Pelo contrário, a gente recebe Deus e daí a gente age. A gente recebe o maior prêmio, que é Deus, e daí a gente vai além e busca a cada dia mais converter outras pessoas. Sim, sim. Nós, né, jovens, somos chamados a subir o monte. Então a gente sobe o monte, assim como Pedro, João e Tiago, né, subiram o monte com Jesus e viram ali a transfiguração, viram a toda a glória de Jesus ali, toda a sua divindade sendo exposta ali. Eles sobem ao monte, veem tudo aquilo e depois vivem vidas assim, evangelizando, fundando igreja, né, na igreja primitiva, né, fundando igreja e tal, e uma vida cheia do Espírito Santo. A gente também é chamado a isso, a gente é chamado a subir ao monte, a conhecer Jesus, a deixar Ele operar o milagre dele, a gente conhecer toda essa divindade, todo esse poder que Ele tem, e depois quando a gente volta pra vida, a gente continua a vida como ela é, seguindo nossa rotina no trabalho, na escola, na faculdade, né, no cursinho, sei lá qual é a realidade da pessoa, mas seguindo a sua realidade, mas se lembrando daquilo que Deus fez em você, se lembrando daquela maravilha que Deus operou em você, e aí você não consegue segurar aquilo pra você, você não tem como você guardar aquilo só pra você, é só você tem que colocar isso pra fora, você tem que anunciar o quão bom é essa vida, o quão feliz você é, né? Parece que assim, né, é a gente que passa muito tempo na igreja, né, às vezes sábado ali o dia inteiro, domingo de manhã, né, passa bastante tempo ali, parece que não é uma vida feliz, porque a gente tá o tempo todo ali na igreja, parece que é uma obrigação, e na verdade no fim não é. É uma obrigação nossa que a gente assumiu um compromisso, né? A gente tem que estar lá. Mas parece que não é legal, mas a gente se diverte muito. A gente é muito feliz com isso. Muito mais feliz desse dia do que se a gente estivesse vivendo outra vida. Estivesse vivendo uma vida ali mundana, né? Na balada todo sábado à noite, ao invés da nossa missa, sábado à noite. A gente tá indo, né, em festas e festas e acordar no domingo meio-dia e depois ir pra mais festa. Tipo, a gente não vive essa vida, mas a gente é muito feliz também. A gente é muito feliz com isso. A gente não consegue segurar isso pra gente. A gente tem que puxar pessoas. A gente tem que, por mais que seu papel não seja de pregador, a gente é chamado a puxar pessoas pra conhecerem Jesus. A gente é chamado a realmente anunciar ele ali, né? No modo, às vezes, de portar, de se comportar, né? Às vezes você tá num ambiente ali que a pessoa não conhece Jesus, mas o seu jeito que você é, no seu modo de falar, de conduzir as coisas, de fazer as coisas, aquilo revela Jesus, aquilo revela a Deus. E aí e aquela pessoa fala assim, mano, essa pessoa é diferente, velho, tem alguma coisa diferente com ela ali. E ela vai conhecendo, e você vai falando com ela, e ela vai conhecendo a Jesus, e a vida dela muda. Então, a partir de você, a partir do seu exemplo. Isso é uma coisa que não tem preço, é uma coisa muito maravilhosa.
Sem dúvida nenhuma, é esses exemplos que vão arrastando outras pessoas. Você, a partir de conhecer Jesus, às vezes nem precisa ser um pregador. Eu trouxe o Nando aqui, que é um pregador que sempre tá lá na frente falando, porém você não precisa ser assim também. Às vezes a sua característica é outra, às vezes você tem outro jeito de lidar com as coisas, porém, ainda assim você consegue evangelizar. Do seu jeitinho tranquilo, do seu jeitinho às vezes mais contido, você consegue evangelizar também. E ficamos por aqui no terceiro bloco, com essa mensagem de esperança de que, mesmo jovem, mesmo não sendo o seu chamado a pregar, você ainda consegue evangelizar e trazer outras pessoas a Cristo. Vejo vocês no próximo bloco e não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal da Rádio Alvorada. Seja bem-vindo de volta ao podcast Altas Ideias, aqui onde temos um bate-papo de jovem para jovem. Lembrando, jovem não é só se você tem baixa idade. Às vezes você é um pouco mais velho, porém ainda tem um espírito jovem, espírito de mudar o mundo. Então, agora, continuando com o tema, que a gente estava conversando um pouquinho sobre arrastar seus amigos. E a importância de não estar sozinho na caminhada. É tão importante você levar outras pessoas contigo e cada vez mais alimentar isso e viver em comunidade, pois nós não fomos feitos para viver sozinhos. Não tem como perseverar sozinho, é muito mais difícil. E se você tem outras pessoas ao seu lado, o fardo fica mais leve. Se você tem outras pessoas junto contigo, a vida fica mais fácil. E trazendo seus amigos mais para perto de Cristo, isso forma algo muito lindo que é uma comunidade, e essa comunidade vai crescendo e arrastando outras pessoas. Por isso é essencial cada vez mais nós buscarmos. Porém, tem as dificuldades na convivência. Às vezes, mesmo na amizade, tem uma pessoa que do grupo de amigos que é mais resistente, que não chega a Cristo. E essa é uma dificuldade. E, Fernando, como agir perante isso? Mano, puxar os seus amigos, viver em comunidade é algo essencial. É algo que todos nós somos chamados a fazer. Né, isso que é algo que o próprio Jesus fez, né? Ele não caminhou sozinho, ele estava o tempo todo ali com os 12 apóstolos, né? E a multidão que constantemente mostrava isso, que seguia ele, né? A Maria também mostrada que aparentemente seguia ele sempre ali. No Ato dos Apóstolos, a igreja primitiva, né? Tem uma comunidade, eles sempre estão unidos ali, nunca se separaram, né? Por mais que um tava lá em Roma evangelizando, outro estava lá na Palestina, né, em Jerusalém, estava o outro lá na Síria, estavam todos espalhados ali pela região, mas eles eram todos unidos pela mesma fé, era tudo a mesma comunidade, e eles não se abandonavam, eles não deixavam o outro ir, né. Em Atos tem um trecho ali na Bíblia Ave Maria que tem um título sumário da primeira comunidade, alguma coisa assim. E mostra que eles davam os bens um para os outros, né? Eles conviviam ali em comunidade, não deixavam ninguém passar dificuldade. E isso continua e deve continuar até os dias de hoje, né? Então, você tem aqui dentro do grupo mesmo, né? Os irmãos de caminhada que às vezes um tá mais pra baixo, tá um pouco mais difícil, a vida apertou um pouco. Você ir lá e ter essa humildade de chegar até ele, ter essa misericórdia de chegar até ele e falar assim, pô, cara, você tá bem? O que tá acontecendo, né? Vamos conversar, vamos rezar, né? Vamos fazer alguma coisa junto e ajudar essa pessoa. E também evangelizar os que não estão na igreja ainda, para que se tornem também na igreja e se tornem também seus irmãos de caminhada. Isso é muito importante, e assim, é muito importante ressaltar que nem sempre a pessoa vai querer. Nem sempre a pessoa vai querer. E se ela não quiser, isso não é culpa sua. Se a pessoa não se converter, isso não é culpa sua, porque a conversão é um processo pessoal. Mas você tá no seu dever ali de chamar as pessoas, né? Como a gente tratou no último bloco, né? No seu modo de portar, de se comportar. Mas também de falar. Quando for oportuno, né? Fale de Jesus, fale do Senhor. Traga essas pessoas pra igreja, né? Quando for ter um encontro, né? Do Maranata, ou do seu grupo de oração, da sua paróquia, chama essa pessoa pra ir lá. Converse com essa pessoa, chama ela pra tá lá também. Você vai pregar, alguma pessoa que é muito boa vai pregar, e você sabe que aquela pregação vai ser ungida. Chama a pessoa pra ele também, vai atrás da pessoa, chama ela, não desiste dela. Jesus não desistiu da gente, quem somos nós para desistir do outro também, né? Então,
são, assim, a gente tem essa vivência em comunidade, a gente tem que trabalhar isso e também em prol pro crescimento da comunidade, né? Fazer com que essa comunidade cresça e que Jesus se torne cada vez mais conhecido. Sem dúvida nenhuma, é essencial você chamar as pessoas perto de você. É essencial aquela pessoa no seu colégio, no seu cursinho, no seu trabalho, que você vê que tem interesse, porém, às vezes faltou alguém chamar. Às vezes, pessoas perto da gente, faltou só chamar essa pessoa para participar, que ela iria. E chamando essa pessoa, você consegue, mesmo que ela não continue, às vezes, ao chamar, ela já cria esse interesse. E às vezes no futuro ela começa a participar de um grupo de oração, começa a ir na missa, a ver, talvez na internet. Tantos testemunhos que já passaram nesse programa que se converteram a partir da internet, que viram nas redes sociais com os vídeos do Padre Ricardo, com o Frei Gilson, que a partir disso houve uma virada de chave na vida. Às vezes essa pessoa você não vai ver ela se convertendo, porém, na intimidade dela, o Senhor irá trabalhar algo diferente. E isso é o essencial. Às vezes a gente não vai ver essa pessoa convertida, a gente não vai ver as pessoas na sua volta não vão ir no grupo de oração, porém, elas talvez se convertam de outra maneira. O Senhor irá trabalhar a partir desse exemplo. Eles irão lembrar, nossa, há um tempo atrás eu vi alguém que era diferente. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que tinha algo diferente. E agora conhecendo, essa pessoa se realiza. Então, perseverar e não buscar, tipo, eu tenho que fazer uma pregação. A pessoa, não. Às vezes você sendo um exemplo, igual a gente falou antes, já é suficiente. E também cuidando das pessoas de perto. Às vezes a pessoa na sua igreja, na sua paróquia, sempre vai na missa, porém ninguém nunca conversou com ela. Às vezes ela só vai na missa e ela se sente solitária. Quão importante é a gente chegar e conversar e dar um oi. Às vezes a gente nem precisa conversar muito. Só dar um oi já é o suficiente para ela se sentir acolhida e continuar. E continuando esse ponto das pessoas perto, as próprias pessoas do seu grupo de oração. Às vezes você tá vendo ela perseverando lá, essa pessoa prega, essa pessoa é boa, só que às vezes se sente solitário, mesmo assim. Porque ainda falta essa evangelização dos que estão perto. Porque é difícil as pessoas virem, porém é mais difícil perseverar. A pessoa perseverar é difícil porque na caminhada virão dificuldades. Virão muitas vezes o julgamento, às vezes na família dela, a família não aceita que ela vai no grupo de oração. Às vezes os amigos dela não aceitam que ela mudou. Sim. Então tem essa dificuldade de... Às vezes a gente esquece as pessoas que estão perto do nosso lado. Sim, esquece mesmo e a gente acaba ficando às vezes preso no nosso próprio umbigo, né? Preso na gente mesmo. E a gente se esquece, né, do outro. Não que se cuidar não seja importante. É importante que você esteja bem para que você possa evangelizar. Mas é importante também não se endeusar demais, né? Não se colocar no centro demais para você não acabar esquecendo do outro. E achar que a vida do outro também tá boa como a sua tá. E, assim, é muito verdade o que você falou de às vezes a pessoa se sentir sozinha, né? Às vezes a pessoa, ela vai lá no grupo, prega a pregação ungida, a oração, uma beleza, né? O grupo flui que uma maravilha só. Mas quando ela vai rezar, ela, mais que ela esteja ali com Jesus, né? Ela vai rezando, ela tá com Jesus, mas ela sente a falta de pessoas aqui na Terra, junto com ela, caminhando junto com ela. E a falta, isso daí tem uma questão também até de docilidade no Espírito Santo, né? Você ser íntimo do Espírito Santo e ter essa visão espiritual, assim, diferente até, de poder ver quando a pessoa tá bem ou mal. E isso, o Espírito Santo age em você. Às vezes a pessoa tem uma pregação muito forte, ela vai pregar, não é aquela pregação tão forte. Então alguma coisa aconteceu com ela. E aí você vai lá e cuidar dessa pessoa, né? Não precisa ser um psicólogo, ser um gênio da mente humana pra compreender aquela pessoa, mas não, às vezes só de conversar ela e dela se sentir acolhida, sabe? Isso é algo que foi muito determinante na minha caminhada, né? Quando eu comecei a chegar no grupo, né? Eu me sentia muito acolhido dentro do Maranata. E tipo, isso fez total diferença, porque você se sente pertencente àquele lugar. Esse sentimento de pertença faz muita diferença na nossa vida. Faz com que a gente
persevere, consiga perseverar. E essa perseverança é onde determina, né? Se você vai ser forte ou não na sua fé. Se você vai continuar na sua caminhada ou não. Essa perseverança, ela faz total diferença. Porque, como você falou, né? E também a sensação acaba, né? Isso é algo que, às vezes, baqueia muita gente, né? Tipo, a sensação acaba e, né, aquela sensação de acolhimento, aquela sensação de estar na própria oração, né? Sentir a própria oração. E isso acaba, às vezes, afastando a pessoa. E aí entra também um papel da própria pessoa, né? De ter a fé fortalecida para não sair quando isso acaba. Mas também da própria comunidade, de às vezes a pessoa vai dar uma baqueada, mas a comunidade tem que estar lá. Os amigos dela tem que estar lá. Às vezes o coordenador do ministério tem que estar lá para acolher aquela pessoa, para ir evangelizar. E continuar nessa processo de evangelização. Porque... né, nessa conversa aqui com o Donato, eu fui evangelizado, ele também foi evangelizado, um pelo outro, foi uma troca aqui, e uma conversa que leva a gente pro céu, né? Então, essa perseverança que você falou me pegou muito, mas que a gente esquece, mas que precisa muito. E pra perseverar, muitas vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa ter irmãos de caminhada, a gente precisa ter os amigos pra fazer com que a gente continue na caminhada forte. Não tem como perseverar sozinhos. É importantíssimo termos amigos do nosso lado e termos altas ideias com esses amigos. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui no podcast Altas Ideias. Foi uma ótima conversa com o Fernando e te vejo na semana que vem, na terça-feira. Porém, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscreva e mande esse podcast para aquele seu amigo ou para aquela pessoa que você não é tão próxima, mas você quer começar uma interação, quer começar a pastorear, a evangelizar essa outra pessoa, manda esse podcast também para ela. E não se esqueça de também acessar as redes sociais da Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3. Muito obrigado por nos acompanhar, te vejo na terça-feira que vem.